O que eu queria trazer de TRPL? Tá? Cuidado com a comparação da contabilidade regulatória, que é o que mostra efetivamente como que um negócio de transmissão funciona, e a contabilidade IFRS. Nós temos ali um ponto muito preocupante. Levantou algumas preocupações em algum momento, né, o endividamento da TRPL, eu diria até que o da Taesa também, né? E só para eu dar um respiro aqui e fechar com uma informação que talvez não seja tão boa, mas... Começar logo com o Bruno, e aproveitando que ele fez toda a cobertura, né, e participou dos calls e etc., um pouco do que ele achou aí da temporada de balanço de TRPL4, mais precisamente. E outro ponto que eu queria que o Bruno complementasse foi que após a divulgação do resultado de balanço, as ações caíram mais de 3%. E eu quero te perguntar justamente se o mercado exagerou ou não, né, nesse resultado de balanço, Bruno. Bom, vamos lá. Boa noite para todo mundo, pessoal. Também é um prazer estar com você, Felipe, com você, Vanessa. Falando um pouquinho aqui sobre TRPL, acho que assim, o resultado, de maneira bem sucinta e direta, para quem é assinante do AGF, sabe que hoje nós teremos lá no canal AGF+, AGF Análise, dentro da plataforma, nós teremos o PDF já liberado para vocês, mas dando um gostinho aqui, quando a gente investe numa transmissora, é difícil a gente ter grandes sustos. É um negócio muito redondinho, resultados bem previsíveis, sem grandes riscos. Então, TRPL, a ISACETEP, ela acabou entregando para a gente aquilo que a gente esperava. Qual que é o grande ponto aqui que eu sempre gosto de lembrar das transmissoras? Cuidado com a comparação da contabilidade regulatória, que é o que mostra efetivamente como que um negócio de transmissão funciona, e a contabilidade IFRS, que seria um padrão internacional. Tem um grande descasamento. Então, só para a gente já introduzir esse alerta, sempre que a gente fizer uma avaliação de transmissora no AGF Análise, é o regulatório. E por quê? Porque ele reflete mais aquele resultado da empresa em termos operacionais. Tudo bem? Se a gente for olhar rentabilidade, lucro, margem, tudo maravilhoso, tudo com bons números. Alguns projetos eles entraram agora, vão entrar, na verdade, em operação ao longo desse ano, e em 2023 também entraram. Vários lotes foram arrematados, eu até fiz aqui uma colinha, 3 lotes arrematados, 2 projetos energizados e reforços e melhorias, que é uma forma que você consegue aumentar a rentabilidade da transmissora, acabou acontecendo com um investimento recorde. Então pensa só, uma transmissora como a TRPL, arrematando novos lotes, aumentando a perenidade do negócio, e aquilo que ela já tem em mãos, ela aumenta a eficiência com os reforços e melhorias. É um negócio maravilhoso. Se a gente fizer uma pequena aqui, começando uma pequena comparação com Taesa, pensando em margens EBITDA, que é uma forma de ver a questão operacional do negócio, 85%, 84%, 90%. É inacreditável. Então, eu acho que assim, em linhas gerais, o que eu queria trazer de TRPL, tá? Nós temos ali um ponto muito preocupante que estava assim, chamando a atenção do investidor, que era aquela questão da alavancagem, né? Pô, essa alavancagem está subindo, isso pode comprometer dividendo. Putz, tem uma amortização de dívida muito grande no curto prazo. Chegou lá a Cariza, né, com toda a sua experiência, sua calma e sua elegância, devagarinho ela foi lá e fez a rolagem de dívida super normal, a alavancagem da empresa caiu bastante, então ela está mais saudável. E só para eu dar um respiro aqui e fechar com uma informação que talvez não seja tão boa, mas é que ficou bem subentendido que, infelizmente, teremos apenas um pagamento de dividendos pelo menos no próximo ano, em relação à TRPL. Felipe sabe muito bem disso, ele já é investidor já há mais tempo. TRPL costumava pagar mais vezes ao ano. Isso era interessante para a gente, mas realmente a gente acha que vai ficar apenas um pagamento. E a justificativa, já para fechar esse assunto, é por conta do juros sobre capital próprio. Quando você concentra em um pagamento e deixa isso no final do exercício, você consegue otimizar ao máximo o benefício fiscal. Então, eu particularmente, enquanto investidor, fiquei chateado por conta dessa frequência, né, reafirmação de uma frequência baixa, mas os números não tem como reclamar. Para mim foram maravilhosos. E respondendo você, Vanessa, rapidamente em relação ao comportamento da Bolsa, eu não sei vocês, mas eu já abri mão já de tentar entender o mercado no curto prazo. Não faz sentido. Foi até bom que ela fez essa pergunta. Eu fiz essa provocação, na verdade. Eu acho que ela já esperava exatamente essa resposta. Porque assim, um negócio redondo começa a cair, você fala, gente, o que está acontecendo?
tem uma DataX, que teoricamente uma empresa ali entrou na DataX, começa a subir também a ação, empresa muito excelente. Enfim, existe uma irracionalidade no mercado, e acho que para a gente, né, jacaré raiz, a gente tem que aproveitar. O que você achou? O que você entende dessas transformações de curto prazo, Felipe? Não, Brunão, eu concordo totalmente. E assim, a temporada de resultados, uma coisa que eu sempre falo é que tipicamente são janelas de oportunidade muito boas, né? Para você que está ou com caixa ou querendo comprar alguma coisa, enfim. Porque muitas vezes uma empresa que você está de olho, ela acaba sendo alvo de uma irracionalidade baseada na interpretação dos analistas, dos atores do mercado ali, e muitas vezes acaba aparecendo uma oportunidade fantástica, né? Então, eu pego o exemplo clássico, aquela empresa que teve um resultado espetacular, mas que ficou abaixo da expectativa do mercado. Então, o que o mercado faz? Muitas vezes bate nessa empresa por causa disso, apesar do resultado espetacular. Então, se uma empresa ela está melhorando, ela está apresentando um bom resultado, que em teoria deveria ajudar a maximizar o valor dela, e ela está caindo, significa que a tua margem de segurança está ampliando e ela pode ser alvo de um aporte, né? Então, eu acho que esse é o primeiro comentário. Mas, voltando ali para a questão das transmissoras e o endividamento, acho que você falou muito bem, levantou algumas preocupações em algum momento, né? O endividamento da TRPL, eu diria até que o da Taesa também, né? Sim, se eu não me engano, a Taesa também. está até mais endividada hoje do que a TRPL. Quase 4 vezes. Eu ia falar 5, pois é, então quase 4 vezes. 4 vezes é EBITDA, né? Para quem não sabe. Uhum. Então, é importante a gente entender, pessoal, a dinâmica de um business de transmissão, né? Porque essas empresas, elas têm uma previsibilidade no fluxo de caixa gigantesco, ou seja, uma vez implantado o projeto, elas vão ser ótimas geradoras de caixa com alta previsibilidade. Então, o que isso quer dizer? Que ela não depende de momento de mercado, ela não depende de clientes, etc. Ela já tem a receita contratada. Então, quando você olha o endividamento numa transmissora, e aí eu não estou nem falando de perfil da dívida, né? Porque muitas vezes é uma dívida muito mais barata, com um cronograma de amortização muito mais suave, enfim. Mas esse endividamento, ele costuma vir num pico e depois ele vai reduzindo e estabiliza à medida que o projeto é implantado. Então, por exemplo, você pega a TRPL, né, a CETEP, a ISA-CETEP, eles ganharam 3 lotes grandes nas concessões e eles têm que implantar, ou seja, é um momento de pico de endividamento para concluir o projeto. Uma vez concluído, ela volta a operar em regime e isso deixa de ser uma preocupação. Então, por exemplo, você pega um endividamento numa empresa cíclica, né, Brunão, né, Van? É uma situação completamente diferente. Uma Braskem, uma Uzi Minas, uma própria Petrobras ou Vale, enfim. Então, eu acho que esse disclaimer é importante para a transmissora. Sim, sem dúvida. E só para complementar, esses 3 lotes, eles dão 5,6 bilhões de reais. E para quem ainda não acostumou um pouquinho com essa dinâmica do desembolso, não é porque arrematou que de repente vai gastar esses quase 6 bi. Não é assim. Faz todo um projeto, licenças ambientais, etc. E isso vai ser diluído, esse investimento, nos próximos 2, 3 anos. E aí entra a capacidade de gestão, que o próprio Felipe estava dizendo, na questão de cronograma de amortização. Seria basicamente assim, quando é que eu vou pagar? É isso. Então, se eu tenho uma receita previsível, eu consigo me planejar. E a Taesa e a TRPL, para mim, são exemplos muito bons disso. Na hora que você pensa que vai passar por uma situação um pouquinho mais complicada, faz uma rolagem de dívida, negocia com o mercado e volta a ter aquela tranquilidade. Aquilo que a gente investe, né? A gente quer paz e tranquilidade. Então, eu não sei, você, Vanessa, quando você compra alguma transmissora, você fica preocupada, um pouco receosa, roendo unha? Eu acho que o pessoal se assusta também, porque o pessoal olha dívida, e a palavra dívida, o pessoal já entende como algo muito negativo. E dentro de uma empresa listada na Bolsa, por exemplo, de qualquer negócio, uma empresa ela pode contrair uma dívida ou se alavancar dentro de um certo grau de estabilidade saudável, digamos assim, para impulsionar o seu negócio, um novo projeto ou algo nesse aspecto.
Então, nem sempre a dívida que você vê lá descrita é algo ruim. Então, depende como ela está sendo ajustada dentro do balanço, dentro do negócio, como é que está sendo conduzido. Então, se você pegar quase todo o balanço, você vai ver algum tipo de dívida, algum grau de dívida, algum grau de alavancagem, e por aí vai. Então, por isso que você falou 4 vezes, 5 vezes mais, mas quando eu pego o balanço, qual é o ponto primordial que eu tenho que analisar? Faz sentido o que está sendo conduzido pelaquela empresa, dentro daquele negócio? Se fizer sentido, ok, continua, né? Fica tranquilo com relação a isso. O importante é dormir tranquilo, né? Mas faz parte.